e ver agora sobre a divindade do Espírito Santo, né? Será que a Bíblia mostra quais textos a gente pode perceber que ele é um ser divino, que ele é muito mais do que uma força ativa, né? Os testemunhos de Jeová, eles entendem, eu lembrei de trazer um livrinho deles antigo, livrinho doutrinário deles, onde eles propõem que o Espírito Santo é uma força, uma força ativa. Ele não é um ser pessoal, não é uma pessoa, não é dotado de vontade livre, não é um agente livre, não pensa por si só, mas ele age de acordo com as ações e os comandos que Deus, o Pai, lhe dá. Então ele é como uma força que tem as suas ações, que é acionado em momentos em que Deus assim o deseja. Ele não pode ter atitudes como um ser pessoal. Como a Bíblia trata a pessoa do Espírito Santo? Vocês conseguiram achar aí? Eu achei 3 textos. João 14, 16 e 17. Jesus fala: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa passagem mostra a distinção, né, entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também é a unidade proposta, né? Eles são 3, ele fala que é o outro, né? Mas ele fala que eles conhecem ele. Mostra a união dos 3. Aí Mateus 28 e 19, né? E portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus dá a ordem aos discípulos para eles se batizarem, mas ele fala nesses 3 nomes, né? Como se fossem 3 validadores, né, desse batismo, né? Esse batismo é válido porque ele é feito nesses 3 nomes, né? Pai, do Filho e do Espírito Santo. E 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, além de, novamente, o Espírito Santo ser colocado com eles, ele tem uma característica especial entre eles ali, né? Que é a comunhão. Né? Então, esses 3 textos, eles mostram que há uma unidade nessas 3 pessoas. Mas tem algum texto assim nas Escrituras que mostra, que trata o Espírito Santo como Deus, que trata ele como Deus? Esse é o nosso grande desafio. Nós encontramos textos que tratam Jesus como Deus. João, né? Apesar de os TJs deturparem um texto na sua língua original, como eles fazem também com a crucificação, mas é muito claro, na língua original o texto é claro. Jesus, e assim, uma lógica exegética, hermenêutica, e até mesmo um português simples, é ilógico que Deus iria reconhecer Jesus como um Deus menor, como um segundo Deus, não atribuiria. Então é ilógico a tradução que eles fazem. Então, esse João, ele mostra que Jesus é Deus, e ele trata Jesus como Deus. Mas o Espírito Santo, a Bíblia trata ele como Deus, faz referência dele como Deus? Ou o iguala no mesmo patamar de essência que Deus? Vocês lembram de algum? Tem um texto lá em 1 Coríntios, eu estou tentando lembrar, talvez aí numa pesquisa que vocês façam aí, que onde ele fala assim, o Espírito é o Senhor. É uma sequência lógica. Se a gente pegar todo o texto, a gente vai conseguir. Mas procura aí a referência, o Espírito, o Senhor. Coloca assim, só para ver se acha o texto que a gente vai olhar nesse texto. Mas existem outros. Espírito como Senhor. Como Deus. Ele é ser tratado como Deus. Vê aí, o que te falei? Deixa eu ver aqui. O Espírito, o Senhor. Isso, acho que é isso mesmo. Mas Deus não o revelou
Tá, peraí. Deixa eu achar. Primeira? Coríntios 2:10. 1 Coríntios 2:10. Eu acho, não, mas eu acho que é outro aí. Não. É outro. Ele fala assim, o Espírito, não, é o Senhor. Aí ele coloca vírgula, o Senhor, indicando o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo. Ele está falando de Cristo, de Cristo como Senhor, depois ele fala do Espírito como Senhor. A Trindade está ali posta. É em Coríntios. 5, 3, 4, fala assim. Isso. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás do teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Isso aí é um texto. Levando parte do valor do campo. Isso. Mentiste não a homens, mas a Deus. Veja, esse é um dos textos. Atos mostra a divindade do Espírito Santo. Não mentistes a homens, mas a Deus. Mas a Deus. Por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Por que ele convenceu você para que você mentisse ao Espírito Santo? Você mentiu não a homens, mas você mentiu a Deus. E ele está tratando o Espírito Santo aqui como Deus. Ele está colocando o Espírito no mesmo patamar da divindade. Tá? Tem esse de 1 Coríntios, que esse é muito bacana. Ele... vocês acharam? Se vocês acharam, depois você... mas o Espírito, o Senhor... eu não vou... Se vocês acharem na pesquisa de vocês me falam. Eu acho que é 2 Coríntios. Eu estou sem internet aqui. E tem internet? Faz uma pesquisa assim, coloca assim, o Espírito, vírgula, o Senhor. Não, no Google mesmo. Ou na Bíblia, mas vai no Google. Então necessitais o Espírito de Deus, no qual foi selado para o dia da redenção. Não. 4:24, outra é 10. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Como é que fugiu da minha cabeça, cara, a referência? Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas. É o 2 Coríntios 3:17. O que fala aí? Agora, o Senhor é o Espírito. Isso. Muito. 2 Coríntios 3. Onde é o Espírito do Senhor é a verdade. Cadê? 2 Coríntios 3:17, né? Cadê? Isso. E é no hebraico Isso. Então ele está fazendo aqui ele está fazendo um trocadilho aqui. O Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, né? Então ele está mostrando que ambos são a mesma coisa, né? Bacana. Então aqui nós já temos 2 textos que mostram a divindade do Espírito, né? O Testemunho de Jeová vai argumentar com vocês, não, aqui está fazendo uma referência de que Deus é Espírito, tá?
Você vai ver que João, quando fala... uma das dificuldades que nós temos é essa daqui. É por isso que é o contexto que vai nos ajudar a entender bem. Qual que é a palavra usada para Deus no Novo Testamento? Cadê? Theos, né? Theos. E essa aqui, ela é usada tanto para Yahvé, vou colocar aqui, tá? Tanto para... Acho que é isso aqui, dessa forma que escreve, né? Quanto ela é usada também para deuses falsos. Certo? Então ela usa-se para quando se fala Deus, o que vai fazer nos ajudar a entender é que o contexto vai sempre ter um adjetivo, um predicado que vai descrever o diferencial Deus que nós estamos falando, né, dos falsos deuses. A palavra para espírito no Novo Testamento. Pneuma. Opa. Pneuma. Acho que é assim, né? Vocês me ajudam aí. É isso? Vocês me ajudam. Estou ruim no grego. Essa palavra pneuma, ela é usada para descrever o espírito humano. É usada para descrever o espírito de Deus. Ah? Aqui? Aqui, né? Assim, né? Aqui? No Y? É fechado ou aberto? É o tio? Não é o fechado, não, né? Porque o fechado é assim, o aberto é assim, né? Seria assim, é de cima, né? Aberto ou fechado. Tá bom. O espírito, né, que a gente fala, o espírito fechado ou aberto. Tá. E para descrever o espírito humano, o espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, quando eu falo pneuma, quando a palavra pneuma aparece, ela pode estar fazendo referência ao espírito. A que espírito está fazendo referência? Essa é uma das dificuldades que nós temos. Da mesma forma que eu uso pneuma para falar do Espírito Santo, eu uso pneuma para falar do espírito humano. Entendeu? Sopro, ar, vento. Então, o contexto ali é que vai demandar. Os tradutores, ao fazer a tradução, dependendo do contexto em que ela aparece, eles vão colocar ela como maiúsculo, para descrever, para dizer que aquela palavra é uma referência ao Espírito Santo, à divindade. Quando ela aparece minúscula, é uma referência ao espírito humano. Eu acho que tem um texto que é muito confundido, acho que até o reverendo Jacques, o pastor Jacques, fez um exegese desse texto, que é aquele que fala que o Espírito tem ciúmes de nós, né? Tiago fala, não é que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E aí, pela exegese que ele fez, esse Espírito não é um Espírito, não é uma referência à pessoa... que Deus, Deus, como é que é? Deus tem ciúmes ou o Espírito tem ciúmes? Hã? Não. Espírito Santo, arde de ciúmes. Não, ele fala que ele tem ciúmes de nós.
Eu sei que ele faz uma exegese e a ideia ali não é ter ciúmes de nós, não é ter aquela coisa, o sentimento, ciúmes que nós temos. Porque o ciúmes é uma coisa doentia, né? É uma coisa pecaminosa. Ele faz uma exegese e ele mostra nessa exegese dele aí que não é uma referência que eu precisava. Abre aí, lê para nós. Achou? 4:5. Tiago 4:5. Pronto. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Isso. Só que aqui o Espírito ele está maiúsculo. Está maiúsculo. O Espírito Santo. Então, segundo o reverendo Gesé, depois vocês até, se vocês tiverem contato com ele, acho que eu vi ele comentando uma vez isso. A exegese que ele fez, porque ele tinha que fazer um trabalho no seminário e numa dessas cartas, né, ele fez esse texto. Aqui não se refere ao Espírito, o Espírito de Deus, segundo ele, né? Então esse ciúmes aqui não é um ciúmes doentio de Deus para conosco. Mas aí ele teria que explicar. Ele fez uma coisa muito bacana, ele explicou muito bem, eu não vou saber explicar como ele explicou. Mas o fato é que, dependendo do contexto em que a palavra pneuma e a palavra aqui é pneuma aparece, os tradutores colocam ela em maiúsculo ou colocam em minúsculo para poder fazer uma referência ao Espírito de Deus, ou Espírito Santo, ou ao nosso Espírito. Né? Essa é a nossa dificuldade em algumas passagens com referência ao Espírito Santo. Como você fez a citação aqui, o Espírito está em maiúsculo. Ele está em maiúsculo porque os tradutores entenderam que o Espírito ali é uma referência ao Espírito Santo. Mas o que vai determinar isso? O contexto em que ela aparece. Né? Então, nesse contexto aqui, por exemplo, o que pode nos dar a ideia de que o Espírito de Deus, aqui se refere ao Espírito Santo? Talvez por causa da expressão, o Espírito que ele fez habitar em nós. Então, essa questão do habitar em nós, estar conosco, é uma referência a quem ele enviou para estar conosco. Seria o Espírito Santo. É uma pergunta, né? Isso. Ele não fala para crente, não. Infieles, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui anônimo de baixo. Isso. E de qualquer forma, olha só o que ele fala, o verso 4. Supondo que a Escritura afirma que ele há de com ciúmes que anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Deus fez habitar esse Espírito em nós. Ora, se fosse uma referência ao nosso Espírito, o meu Espírito não pode ter ciúmes de mim mesmo. E esses ciúmes aqui é um ciúmes que vem de fora de mim para comigo. Então eu não posso ter ciúmes de mim mesmo. Então o contexto ali que a palavra aparece, essa análise do contexto em que ela está inserida, que vai nos ajudar a entender que o Espírito ali é uma referência pode ser uma referência a nós ou uma referência ao Espírito de Deus. Mas eu imagino que o Espírito Santo de Deus, ele atua em nós, mas desde que nós deixamos ele atuar, né? Ele não vai atuar em um templo sujo. O templo do Espírito é o nosso corpo. Não é nesse sentido? Então, nós temos um problema com a sua afirmação. Na verdade, é um problema que nós temos. Isso é comum. Só um minutinho, para a liberdade. Hã? Eu gosto de espada. Tem vários livros dessa história aí. Paulo é bom.
você puder comprar livro da Paulo, na área de filosofia, tem livros de teologia também muito bons. Eles são, mas é que quando eu ia em São Paulo, a gente ia lá comprar livros, aí na Sé, ao redor da catedral, tem várias editoras da Paulus, aí a gente ia comprar livro. Esse livro da Patrística, do Santo Agostinho, eu comprava lá. Paulus tem várias publicadas por eles, né? Isso. E aí a gente ia lá comprar e eles davam, eu guardei, ó, já tem tempo isso aqui. Eu estou usando agora, achei lá, vamos colocar na marca. Esse versículo 5, ele é a continuação do quarto, né? O que diz o quarto? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Uhum. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. A Escritura está qualificada. Então, faz diferença a quem? Ele fala que a Escritura do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. E aí, qual é a citação que ele traz aí? Ele está citando o Antigo Testamento. Paulo ele tinha uma hermenêutica esquisita, cara. Tiago, Paulo ele tinha uma forma esquisita de fazer citação e parece que os autores do Antigo Testamento também eles fazem a mesma coisa. Infiéis não compreendeis que supondo-se que ele tá bravo porque ele está chamando de infiel já. infiéis não compreendeis que supondo-se que afirma a Escritura, verso 5, né? Começa lá do começo, né? Isso. Aí, sim, você procura a referência do verso 5. Em que lugar do Antigo Testamento? Não tem. Pelo menos assim, afirma a Escritura. É que os ciúmes que anseia. Em que lugar do Antigo Testamento tem essa citação? Vocês lembram? Nem eu. Por exemplo, não tem um texto específico, falando mais assim. É uma afirmação da Escritura, seria uma coisa bíblica, mas não tem texto específico que ele fez. Então, a gente aceita porque é revelação, mas por uma lógica de interpretação, por exemplo, nós que aprendemos sistematicamente a fazer... Ele pega da ideia de que Deus vai ser novo, né? Deus foi o seu povo e tal, O problema é que está falando que a Escritura faz essa afirmação. Mas aí você tenta procurar na Escritura que lugar que a Escritura ela pode nos dar a ideia de que Deus tem ciúmes de nós. Aonde no Antigo ou nos escritos do apóstolo Paulo a gente consegue extrair isso, essa ideia. É como se ele estivesse fazendo a citação de algum livro que fosse conhecido dos seus autores, ou como você falou, num conjunto do todo das Escrituras, só que ele não articula isso. Geralmente, quando você faz a citação, a Bíblia diz em tal lugar, né? A Escritura fala, e aí você faz a citação lá daquele lugar que a Escritura está dizendo. Ou a gente diz assim, olha, a Bíblia nos ensina que nós temos que amar o nosso irmão. Veja, essa é uma verdade. Só que, quando você está falando isso, eu estou mentalizando aqui textos do Novo Testamento que falam que eu tenho que amar meu irmão. Tiago, eu não me lembro agora do contexto, mas ele falou para judeus também. Judeus, sim. Por isso que ele não se preocupa em dar uma referência. Exato. Eu acho que ele falou para judeus porque, bem por causa disso, ele não se preocupa em dar uma referência. Dá a entender que ele falou com pessoas que compreendiam o Antigo Testamento. Ele não precisava falar, está escrito lá no profeta Isaías, como Mateus faz, como o apóstolo Paulo faz. Tanto é que ele cita bastante Abraão. Fala de Abraão, fala das ações de Abraão, como meio de justificar-se e tal, né? E foi justificado pelas obras e tal, tudo mais. Então, os seus leitores era familiarizado com os escritos do Antigo Testamento. Parece que sim, né? Bom,
Eu estava tentando achar aqui, um outro texto que também é complicado, é o de Hebreus capítulo 5, que fala do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer, né? Carne e Espírito, né? Aqui na nossa tradução, o Espírito está como maiúsculo, mas a palavra utilizada aqui é pneuma. Alguns argumentam que Paulo está falando aqui do espírito humano, mas quem tem mais esses argumentos são aqueles de linha mais arminiana, porque eles entendem aqui que há uma tripartição no ser humano, e havendo essa tripartição no ser humano, então o espírito nosso é aquele responsável por nos conectar com Deus, a alma é aquela por gerar o sentimento, aquela coisa toda. O espírito é aquele que faz a conexão com Deus, e portanto é aquela parte mais importante do ser humano, onde nós nos comunicamos com Deus, nos relacionamos com Deus, nos santificamos. Portanto, nós precisamos manter uma relação muito próxima de Deus, santa de Deus, de forma que a nossa vida, na relação, o nosso espírito com Deus, seja perfeita. Ainda que na nossa alma nós tenhamos as nossas fragilidades, mas nós precisamos ser fortes no espírito, por causa dessa tripartição. Então, alguns aqui até argumentam que o espírito aqui seja uma referência ao meu espírito. Eu preciso, como o meu espírito está linkado com Deus, eu preciso viver uma vida, viver em espírito, viver nessa forma de santificação. Então, não é andar no espírito no sentido de andar no espírito de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, o espírito que não é uma referência ao Espírito Santo, para alguns. E a palavra utilizada é pneuma. Para eles, deveria ter sido colocado no minúsculo, como referência do espírito humano, e não no maiúsculo como referência do Espírito de Deus. Eu entendo que a tradução está correta, que na linguagem paulina é uma referência aqui ao Espírito de Deus. Porque se você pega Romanos capítulo 8, Paulo vai falar quase que a mesma linguagem aqui, né? Que nós precisamos somos santificados no Espírito, né? Que o Espírito de Deus se relaciona conosco. Então, a mesma linguagem utilizada aqui, Romanos capítulo 5, a mesma linguagem utilizada aqui é a linguagem que ele utiliza em Romanos. Então, eu não tenho dificuldade de entender que o Espírito aqui seja, o pneuma aqui, seja o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, que nós precisamos viver de acordo com a vontade do Espírito. Andar no Espírito é fazer a vontade dele, ser conduzido por ele, viver de acordo com a vontade dele, ouvi-lo, ser educado por ele, dar atenção aos seus ensinos, obedecer os seus ensinos. À medida que eu faço isso, ouço, aprendo, obedeço, eu rejeito a minha própria carne, a minha sarx, a minha natureza. Minha natureza quer pecar, o Espírito quer que eu seja santo. Eu preciso fazer uma escolha. Ou eu sigo as orientações dele, ou eu sigo as inclinações da minha natureza. Em mim, eu não sou capaz. Mas ele me fortalece para que eu possa viver segundo a vontade dele. Então eu entendo que o Espírito aqui, o pneuma aqui, ele é uma referência ao Espírito de Deus. Eu também. Entendeu? Então, assim, nós vamos encontrar essas dificuldades. Eu coloquei isso aqui porque é uma dificuldade. Existem palavras no Novo Testamento que geram essa dificuldade. Batismo, por exemplo, gera essa dificuldade pela falta de tradução no nosso texto. Ela não está traduzida, mas transliterada. Então, deveriam ter traduzido a palavra em vez de transliterar, né? Ele vos batizará, ele vos mergulhará, ou traduz ou mergulhará, ou aspergirá água sobre vocês, ou derramará água sobre vocês, né? Mas ele vos batizará. Shabá é outra palavra que nós temos, transliterada e não traduzida. Então são palavras que, no contexto, você precisa entender o contexto para entender ela, o contexto em que ela aparece, o contexto teológico, para poder definir se de fato ela é aquilo que o autor está querendo, os autores quiseram propor aqui na tradução, né? Bom, então nós temos dois textos aí no Novo Testamento que nos mostram que o Espírito Santo
Ele é Deus, ele é chamado de Deus, ele é reconhecido como Deus, né? Existe outro texto? Existem mais textos que nos mostram que ele, de fato, tem é tratado como na mesma essência que a divindade? Ou é reconhecido em divindade? Batismo de Jesus. O batismo de Jesus. No batismo de Jesus, as 3 pessoas estavam lá. Distintamente. Exatamente. O Espírito desceu como pomba, eles ouviram a voz do Pai e o Filho estava lá sendo batizado. Exato. E uma coisa curiosa ali, é a palavra que, acho que foi Lucas usou, que foi a mesma palavra que Paulo usou para falar da encarnação de Cristo. Paulo fala, e ele tendo a forma de Deus, não usou com usurpação, mas assim mesmo, assumindo a forma humana, morfê. E aí, acho que é Lucas, lá no batismo, ele diz assim que o Espírito e desceu sobre ele em forma corpórea, né? Acho que é Mateus, deixa eu ver aqui se é Lucas. Ele fala que ele tomou uma forma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi Lucas. Batismo. Novidade de Maria. Pregação de João Batista. O batismo de Jesus. Aqui exatamente. 3:22. E o Espírito Santo, e aqui ele faz questão de fazer menção de que é o Espírito Santo, que ele coloca aqui o adjetivo para descrevê-lo, desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então aqui, ele usou a palavra morfê. Você está no grego aí? Não tem não, né? Mas ele assumiu uma forma. Os outros evangelistas não colocam esse detalhe. Ora, quer dizer então que ele assumiu um aspecto visível. Né? E os outros falam como pomba, né? Se eu não me engano, Mateus fala como pomba, Marcos também fala como pomba. Mas Lucas diz que ele desceu sobre a forma, ou seja, ele assumiu uma morfia, ele tomou uma forma. Nós temos a segunda pessoa da Trindade, nós temos, qual que é esse? Os 3, 22. Fonem, né? Cai fonem. É isso mesmo. Bom, hein? Você achou isso que é onde? No chat GPT? Gemini. Gemini? É direto no Google? Muito bem. Então nós temos aí a Trindade manifesta, nós temos a segunda pessoa sendo batizado, a terceira pessoa descendo sobre ele e a primeira pessoa se manifestando, esse é meu filho amado, em quem me compraz, né? E em ti me compraz, na verdade, né? Lucas coloca em ti me compraz, mas os demais vão dizer, olha, em quem eu tenho prazer, em quem eu me compraz. Então, as 3 pessoas manifestas. É impressionante essa maneira como Deus se revela e ao mesmo tempo por isso que é difícil de conceber na mente humana como uma só essência pode ser 3 pessoas ao mesmo tempo e haver uma manifestação dessas 3 pessoas ao mesmo tempo. Eu não consigo explicar. Não tem como. Ok? Essa tabela. Cai. Conjunção. Ajuda pra caramba. Somático.
aí no caso a forma corpórea, ele está falando de um corpo humano, carne, né? Soma é carne, né? Assim, literalmente, né? Ele não só, como dizer assim, aparência, não é uma aparência. Jesus tornando-se carne é outra palavra que é usada lá em João 14. Mas aí dá um sentido parecido, mas com palavras diferentes. Né? O Espírito Santo se tornou carne por um breve momento. Exato. Ele não, que existe uma diferença entre ter a aparência e assumir ou assumir um aspecto e você assumir mesmo aquela forma. Parece aqui que a palavra somática, né? O somático, corporal. Parece que ele tomou uma forma corporal, mas não assumiu a essência disso. Diferente de Cristo. Ele assumiu a essência. Ele se tornou humano. E aqui o Espírito, parece que ele toma uma forma, ele se manifesta, ele se torna visível, mas sem assumir a essência daquilo. Parece que é isso. Ele transformou numa pomba, mas eles estavam com essa aparência. Exatamente. Exatamente. Agora, por que a escolha de uma pomba? Não sei. Talvez, isso aí cabe um estudo exegético, né? O sacrifício do Antigo Testamento, quem sabe. Também entrava pomba, rolinha, né? No sacrifício. Nunca me preocupei em fazer um estudo sobre isso. Mas as aves no Antigo Testamento, elas não eram o sacrifício, elas eram a opção do pobre, né? E lá os textos que falam assim, se você tem que trazer isso, mas se da sua família não tem condições, traga isso, e dá essas opções. Tanto é que os pais trazem rolinhas, né? Quando Jesus se perde no templo lá, né? Dando a entender se você quiser o pobre. Né? Não sei. Será que tem uma relação? Porque ele seria... assim, uma coisa acessível a todo o povo. Exato. E ele seria acessível aos menos favorecidos, né? Talvez tenha uma simbologia. Porque assim, por que pomba? Por que uma ave? Né? Então, deve ter um significado. E eu acho que deve caminhar por essa linhagem, para demonstrar sua acessibilidade aos menos favorecidos. Talvez seja isso. Talvez essa seja a simbologia. Talvez. Nada de estudo. É só Vamos fazer isso aí. Vale a pena, Vale a pena. Muito bem. Vamos lá, então, né? As provas da Bíblia sobre a Trindade. Aí nós temos alguns textos no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, verso 26, texto muito conhecido. 11:7, né? Isaías 6:8. Gênesis 1:26, né? Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tem mais ali em Gênesis, né? Tem quando Deus fala que o homem se tornou conhecido do bem e do mal como nós, né? Como nós, tem. Quando, acho que lá no Gênesis 5 ou 6, quando... não. Tem Gênesis 6, versículo 3, não tem. No qual? Gênesis 6, verso 3, quando Deus vê a iniquidade dos homens, né? Não, aí não. Não. Mas esse aqui é o Senhor... isso. Verso 22 de Gênesis capítulo 3, né? Esse que o homem citou, como se citou. Então... O Luiz Berkoff é que ele fala na teologia dele que aquele plural de majestade ele é de uma época posterior a Moisés. Então, para admitir como uma possibilidade ao texto, a gente tem que admitir não, defender a ideia de que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Se não, porque quem
introduziu foi a alta crítica, né? Introduziu a ideia de que seria um plural de majestade. E a alta crítica defende que não foi Moisés, que foi lá no período dos reis, lá que foi escrito o Pentateuco, né? Na época do rei Josias, foi o rei Josias, que é onde eles acham o livro da lei do templo, né? A alta crítica ela vai defender que eles não acharam o livro, eles escreveram o livro. Foi uma jogada de mestre ali, que eles chegaram e falaram, a gente achou esse livro aqui, na verdade eles escreveram como que eles queriam que o povo seguisse a lei, né? Algumas práticas que já tinha, outras que eles queriam impor a vontade deles sobre o povo e organizar as lendas que tinha a alta crítica dele. Tá. Então ele recusa a ideia de que Gênesis 1, 26, 1, 11 possa ser um... Ou a gente faz uma escolha, aceita que foi Moisés, ou a gente aceita... Se for um plural relativo à Trindade, Moisés. Na época de Moisés tinha poucas opções. Agora, se for um plural de majestade, aí a gente vai ter que dizer que o livro foi escrito em um período posterior a Moisés, lá próximo do livro da época dos reis. Mas aqui essa relação. Mas aqui é um diálogo de Deus consigo mesmo, né? Então, não trata da majestade, mas do seu ser. É mais de uma pessoa conversando. Exatamente. Claramente. Ele está olhando para si, em si, dialogando consigo mesmo. Outra dificuldade que nós temos nesse texto aqui é a questão dos anjos, né? Alguns defendem que o diálogo aqui seja entre Deus e os anjos. E que Deus está dizendo aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Há também a questão da criação. Alguns entendem que a criação humana ela foi ao mesmo tempo em que a criação angelical. Deus criou os céus e a terra. Então, Deus foi dando forma a isso. E Deus criou seres angelicais. Então, alguns entendem que os seres angelicais foram criados ao mesmo tempo que os seres humanos, né? Então não poderia haver esse diálogo entre Deus e os anjos para criar o ser humano. Mas, independente de Deus ter criado antes ou depois o homem dos anjos, Deus jamais faria os homens, no formato dos anjos. Os anjos foram feitos de um aspecto diferente. Spencer, naquele livro Tulip, ele fala uma coisa bem interessante. Deus é um poder de primeira categoria, os anjos é um poder de segunda categoria, e nós somos um poder de terceira categoria. Portanto, há uma hierarquia nessa existência. Deus é um poder máximo, mas quando ele fez os anjos, ele os criou com um poder maior do que nós. Eles têm alguns privilégios sobrenaturais que nós não temos. Essa é uma ideia, né? E, claro, a gente vê isso nas ações de Satanás nesse mundo, nas ações dos anjos nesse mundo, né? Mas o fato é que o diálogo que acontece aqui não pode ser um diálogo entre Deus e os anjos para criar os homens. Não tem lógica. Seriam perigos, né? Então, assim, é claro que Deus está falando consigo mesmo. E aí você pega dentro do próprio Gênesis, como foi citado no capítulo 3, Deus está falando consigo ali também. Vamos mandar o homem para fora, porque agora ele se tornou como um de nós. Ora, eles conhecedor do bem e do mal. Só Deus conhecia o bem e o mal. Os anjos não conheciam o mal como Deus conhecia. Então, como é que ele poderia estar dizendo para os anjos? Agora o homem conhece o mal como nós também conhecemos. Os anjos não conheciam o mal como Deus, no sentido de prática, mas do entendimento do todo e saber o que é. Agora o homem tem esse conhecimento de saber o que é bom, mas também de saber aquilo que é mal, por experimentar aquilo que é mal. E Deus diz, olha, agora eles estão como um de nós, eles conhecem. Então não pode ser os anjos. E aí você vai para Gênesis capítulo 11. Deus está irado com os homens, porque os homens, na sua arrogância, querem chegar ao lugar de Deus. Vamos descer e confundir eles. Vamos colocar eles num lugar, desçamos e os confundamos. Vamos colocar eles num lugar. Ele está falando consigo mesmo, ou seja, vamos humilhá-los.
Então, não há um diálogo entre os anjos. Então, eu rejeito totalmente essa ideia da criação, ali de Gênesis 1:26, ser um diálogo entre Deus e os anjos, com a finalidade de criar o homem segundo o caráter dele. Mas é um diálogo de Deus consigo mesmo. Né? Temos também nas manifestações teofânicas, né? Algumas declarações que mostram esse aspecto da Trindade. Um texto que está sendo citado aqui, que ele é muito complexo. Existem alguns teólogos, até presbiterianos, alguns pastores que têm a dificuldade de aceitar Gênesis 18, né, como uma revelação da Trindade. Se eu não me engano, acho que o pastor Wagner, ele tem... Wagner, ele chegou a fazer menção com você, não? Não. Essa dificuldade de Gênesis 18, onde a manifestação de Deus ali a Abraão. Né? A gente sabe que foi o Senhor que apareceu a Abraão, porque a palavra Yahvé aparece ali. Né? Ali, logo quando aparece, o texto fala que Abraão vê o Senhor. Né? E a palavra usada ali é Yahvé. Deixa eu ver aqui. Gênesis 18. Ó, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, né? Então a palavra aqui é Yahvé. Yahvé. Depois vai aparecer de novo lá no verso 13, depois no verso 17, depois no verso 19, depois no verso 22, depois no verso 26, né? Seguido da palavra Senhor, no verso 30, né? Verso 31. Vocês têm um hebraico aí não, né? No verso 30 aí, qual que é a palavra que aparece? Verso 30, capítulo 18, verso 1. Não insistiu. Tem. Senhor? Adonai? Em cada linha. Qual que é o livro? Gênesis 18, 30. Gênesis 18, 30. Adonai. Ladrão. As duas palavras vão aparecer aí, né? É Adonai. É Adonai para Senhor aqui, é Adonai. É Adonai, o Senhor aqui. Então aqui o texto fala que o Senhor apareceu a Abraão, mas que juntamente com o Senhor apareceu mais dois homens junto com o Senhor. Quem eram esses homens que estavam com o Senhor? Né? E o texto fala que os dois foram, mas o Senhor ficou com Abraão. O verso de número 22. E aí, no verso 19, você tem uma série de situações aqui que no diálogo de Ló com aqueles homens que foram para lá, aqueles homens são tratados de Yahvé também. Ó, o verso que vão para a cidade. Ló estava em Sodoma, né? Ló estava em Sodoma. Então o Senhor fica, né? No verso 22 fala que ele fica conversando com Abraão. E Abraão fica discutindo ali com
com o Senhor para ver para ele não matar. E os outros 2 vão para comunicar lá, ó. Mas os 2 aqui são tratados como anjos, né? Como seres angelicais. E aí a dificuldade de alguns é de reconhecer que esses possam ser alguma referência a alguma pessoa da Trindade. O verso de número 13, eles falam a respeito do pecado que chegou até o Senhor, né? Verso 18, vocês conseguem ver qual a palavra que aparece aí? Não, 19 e 18. Isso. Qual que é a palavra usada aí para Senhor? É Adonai também? Adonai. Ora, como é que esse anjo pode ter chamado de Adonai? Ló está dizendo, ó, respondeu Ló, assim não, Senhor meu. Assim não, a palavra Adonai ela é aplicada somente ao Senhor no Antigo Testamento, né? Então, esses homens eram divinos também. Não tem como. Alguns têm dificuldade de achar. Os anjos que apareceram, que foram adorados, impediram as pessoas de adorar ele. Exatamente. Lá, o anjo Apocalipse, né? Ele fala, não conserva teu, mas dando a ideia de que quando eles não impediram, era porque era Deus. Exatamente. Então veja que a palavra Adonai, veja, Abraão, quando fica lá com o Senhor Yahvé, os outros 2 saem e vão. Abraão fica com Yahvé. Yahvé, no diálogo, conversando com Yahvé, Abraão chama Yahvé de Adonai. Verso 19, verso 30, verso 31. Os outros 2 que foram e vão conversando lá, tal, dialogando com Ló, em determinado momento, o Ló também o chama de Adonai. Reconhece neles a sua divindade. Então, esses 3 homens é uma manifestação clara do Senhor, na sua triunidade. Elohim. Ah, sim. Elohim. É 19 e 18? Cadê? 19 e 18. Esse mesmo. Esse aqui. Ó. Assim não, Senhor meu. Elohim. Esse mesmo. Mensageiro visitando a terra. Isso mesmo. Isso, mas mostrando que de fato Elohim, né? Então, era a divindade. Então, esse texto trata de uma teofania triuna, da Trindade. Essa é a nossa dificuldade como presbiteriano, né? É estudar. O camarada chega e vai ler aqui e vai dizer, não, mas isso aqui é o Senhor, é um termo de respeito, de reverência. Aí você, para poder com uma vez, vai ter que pegar ali no original e explicar, não. É um termo que está sendo usado, que é usado somente para Deus, mas que está sendo aplicado a esses homens. Então esse texto é um texto claramente que mostra uma manifestação teofânica da Trindade. Tem outro texto também, que é o de Juízes, né? Juízes 13, 21 a 25. Aqui fala do anjo do Senhor, né? Que aparece o pai de Sansão, ou é o Gideão? Juízes 13, né? Aí Yahvé apareceu aqui. 13, sua esposa Manoá. Isso, 13, 21 a 25, né? Peraí, deixa eu achar aqui. O anjo que Manoá conheceu, ele Yahvé. Isso. Aí você aqui fala do anjo do Senhor.
O Senhor aqui é Yahvé. Esse anjo está em maiúsculo, né? Indicando que não era um mero anjo. O anjo do Senhor tal, disse a mulher certamente. Depois essa mulher pergunta qual que é o nome dele. E ele responde: por que perguntas pelo meu nome se ele é maravilhoso? Não é esse? Ela falou que se ele quisesse matá-los, ele não aceitaria a oferta que eles fizeram. Então, mas o que ela colocou aqui é que era o anjo do Senhor, mas que ele não tinha intenção de fazer mal a ele. Respondeu-lhe o anjo do Senhor, que meu nome é maravilhoso. Isso. Então veja bem. Olha só, qual que é o verso aí que ela falou? 18. Então, veja bem. O verso 18 fala porque se o meu nome é maravilhoso, certo? Esse título é dado a quem? A Jesus. E o seu nome será conselheiro, como é que é? Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Aí você vai lá no verso de número 22, e o texto fala que, verso 25, perdão, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Então veja que as três pessoas estavam aqui trabalhando na vida dessa família. O Senhor, Yahvé, o seu anjo, Cristo, e o Espírito Santo. Na confecção de Sansão, as três pessoas estavam ali se manifestando à família, na revelação do nascimento do libertador da nação de Israel. Então, as três pessoas aqui, claramente, sendo manifestas aqui no Antigo Testamento. Existe outro texto, que é o de Isaías, né? 6:8, que é aquele conhecido, nós sabemos. No Novo Testamento, nós já vimos alguns, que é o de Mateus, né? Onde há a manifestação das três pessoas também, ao mesmo tempo. Mateus 18, Mateus capítulo 3, batismo de Jesus, na bênção apostólica, na autorização batismal, né? A autoridade que uma pessoa é batizada em nome de quem deveria ser, né? Então, há vários textos nas Escrituras que nos mostram, aqui é tratado como uma grande comissão, que nos mostra a manifestação da Trindade. As três pessoas, os três sendo tratados como tendo a mesma autoridade. Como Jesus poderia dizer, olha, batiza em nome do Pai, mas também em nome do Filho. Se o Filho não... Como o Filho pode ser colocado da mesma autoridade que o Pai? Como o Espírito pode ser colocado da mesma autoridade que o Pai e que o Filho se eles não tivessem a mesma essência? Deus não aceita isso. Está lá em Isaías 40, né? Eu não dou a minha honra, a minha glória, eu reparto com ninguém. Aqui, está aqui a citação do texto, aqui é na bênção apostólica. A bênção apostólica do apóstolo Paulo, né? Também no capítulo 13, verso 13, 2 Coríntios. Então, a mesma autoridade que é dada a um, também é dada aos demais. Alguma dificuldade com relação a isso? Não, acho que com relação à manifestação da Trindade, não. Mas na história nós tivemos alguns problemas com relação a isso. Hoje, é comum no nosso país, há uma aceitação generalizada, há um reconhecimento, não há uma discussão sobre isso. Nós temos algumas entidades no nosso meio, pseudos cristãs, chamadas de pseudos cristãs, porque o mundo lá fora as reconhece como cristãs, mas nós, como cristãos, não as reconhecemos como igrejas cristãs. E precisamos ter a coragem de dizer que essas não são igrejas cristãs. Nós somos muito politicamente... Como é que eu posso dizer? Acho que eu posso dizer isso.
Nós queremos fazer uma política da boa vizinhança. Nós não queremos tratar... Jesus ele fala que os fariseus coavam o mosquito e engoliam o camelo. A gente faz a mesma coisa, a gente fica coando o mosquito e fica engolindo o camelo. A gente chega perto de um testemunho de Jeová, nosso irmão e tal. Não é nosso irmão, em Cristo. Eles não são, e eles não nos consideram. Adventista não nos considera irmão deles em Cristo. Esse cara não passa na igreja desse que está brincando. Não, de boa. Adventista, testemunho de Jeová, católico. Atualmente adotou-se a esquerda como um inimigo comum e aí a gente tem que se juntar. Eu acho que não. A gente tem que ter coragem suficiente para manter os nossos pés firmes e lutar a nossa luta, né? E aí, para não ficar admitindo coisas que a gente não admitiria se a gente tivesse um pouquinho mais de coragem. Valores morais são valores morais. Agora, os valores espirituais, aquilo que a Bíblia trata, nós temos que defender e nós temos que ter a coragem de dizer. Nós temos dificuldade de pregar. A gente, como pastor, sabe disso, porque às vezes você tem famílias dentro da igreja que tem muitos católicos da família ainda. As pessoas não querem ouvir que... Nossa, às vezes que eu falava assim que o católico que está lá, que o católico é uma seita e que se permanecer ali e morrer, ele vai para o inferno, porque os que são dele, Deus vai tirar. Mas os que não são vão permanecer no erro e morrer no erro. Nossa, eu vi cada cara assim. As pessoas fazem no banco assim, com as caras, assim, não aceitando isso. Porque... E às vezes é constrangedor para o pastor. Aí ele tem que ficar fazendo esse jogo. E por isso é que muitos pastores sofrem, porque eles vão lá e falam na lata. Então nem é isso. Né? Falar com Malafaia é outro. A SAP se reuniu para vir brigar comigo, porque eu falei que Malafaia não é um pastor nosso, né? Nós não reconhecemos. Mas a igreja presbiteriana não reconhece, mas eu falei, a SAP se reuniu para ir lá. Porque tem algumas irmãs que... Uma irmã para ir lá e falar comigo que eu não posso falar isso do Malafaia. Você vê, porque então... Depois, teve outros problemas nessa mesma época, depois eu... Então nós temos que ter nós temos que ter a coragem de dizer, não são nossos irmãos em Cristo. Porque eles defendem uma linha que fere valores bíblicos fundamentais. O testemunho de Jeová mesmo nega de forma absoluta a Trindade, a divindade de Cristo, a divindade do Espírito. E é essencial reconhecer a divindade de Cristo, a divindade do Espírito, essencial à salvação. É uma doutrina essencial à salvação. A doutrina da Trindade é uma doutrina essencial para a salvação, diferente de algumas outras. Então, recusar a doutrina da Trindade é recusar o próprio Cristo. Então, assim, nós temos que ter essa ousadia. Em nossos dias, nós temos igrejas pseudas cristãs. Pseudas porque elas são reconhecidas pelo mundo como igrejas cristãs. Mas dentro do contexto cristão, nós não as reconhecemos como cristãs, porque elas não seguem Cristo tal como está proposto nas Escrituras. Né? E aí elas são encaixadas, existem algumas características que fazem delas uma seita. Né? E uma delas é a Testemunha de Jeová, herdeira de longas datas de uma negação da Trindade, assim como também a Igreja Voz da Verdade e outras seitas unicistas também. Né? Isso vai já ao longo da história, né? Começa com os sabelianos, né? Que negavam a doutrina, que negavam a divindade, né? Do Espírito Santo. Né? O nome deriva do próprio defensor Sabélios, presbítero de Protemaida, né? Protelemaida, negava a distinção pessoal da divindade, a mesma pessoa é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Sabélio, lá em 250, ele já negava essa distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
negava a divindade das duas pessoas da Trindade. Ários também. Quando aconteceu com Saberiano? Saberes. Agora você me pergunta. Foi condenado. Não, foi condenado pelo concílio de Nicéia, Cartago? Não, Nicéia foi o Cartago, né? Foi condenado antes. O concílio, eu preciso ver qual dos concílios, né? Aí nós temos o arianismo, que também negava a divindade do Filho, dizia que o Filho não era eterno, mas era uma criação feita de Deus. Essa aí depois se tornou uma raiz mais para frente para Serveto dar continuidade a essa linha de pensamento, né? Que defendia a ideia de que Cristo não era divino, não acreditava na Trindade e negava de forma absoluta a doutrina da Trindade lá na Espanha. Os padres católicos da Espanha decidiram matar ele. Ele fugiu. Como Genebra era um lugar de refúgio, de proteção dos perseguidos pela Igreja Católica, ele deu a entender que ia para Genebra. Calvino ficou sabendo que ele ia para lá e trocou algumas cartas com Guilherme Farel, dizendo que se ele fosse para lá e não negasse a heresia que ele estava defendendo, que ele passaria por sérias dificuldades lá, né? Então, tem algumas cartas, né, onde Calvino já deixava claro a intenção dele, de que se Serveto não tentasse disseminar as ideias dele lá, ele seria morto. Calvino já tinha essa intenção no coração. Queimado. Só que o julgamento, Serveto vai de fato para a Suíça e ele não abre mão das convicções dele. Ele era um médico. Eu não sabia não, mas ele era médico. E me parece que ele é um. Eu estava estudando um folheto dos Testemunhos de Jeová. Ele é como é que se fala? Um precursor da utilização do sangue, da não utilização do tratamento com sangue. Alguma coisa assim. Acho que ele é o patrônomo disso, alguma coisa assim, né? Lá no país. Isso. Colocaram ele como patrônomo disso, né? Então, ele foi julgado, ele chegou lá na Suíça, começou a disseminar suas ideias, ele foi julgado pelo tribunal, lá onde Calvino estava, Genebra. Lembrando que Calvino, ele instituiu o consistório em Genebra. O consistório em Genebra era um tribunal de juízes. Esse tribunal de juízes, ele fazia parte desse tribunal. Então ele não era o juiz que determinava, que dizia, mas quando uma pessoa ia ser julgada por falsos ensinos, ele era julgado por esse tribunal. E ele fazia parte. Então a decisão não é de Calvino em si, mas do tribunal. Mas é claro, se há já escritos de Calvino dizendo que ele tinha essa intenção, caso ele mudasse de ideia, claro que ele teve uma influência muito grande. Uma coisa que a gente não pode fazer é querer ficar dando desculpa. Fez. É um problema dele com Deus. Calvino estava certo. Calvino estava certo, ele era o juiz. Fazia parte. Tinha uma lei que foi infringida, aplicou a penalidade da lei. Qual que é a dificuldade que esse pessoal tem de aceitar isso, né? Se não houvesse essa lei, e Calvino tivesse imposto essa lei lá, mas tinha a lei, era uma das condenações previstas na lei. Foi feito. As pessoas iam chorar muito. Então, assim, era um período difícil, era um período onde as heresias eram tratadas de maneira dura. Tanto o catolicismo quanto o protestantismo
o protestantismo menos. Acho que esse caso de Calvino se encaixa num deles, mas naquele período, contextualmente falando, era assim que se tratava as situações. Não estou dizendo que está certo isso, mas era, como o Helder colocou, era um costume da época, né? Assim como também eles que consideravam cristãos com ensinamento errado, eles também puniam cristãos pela sua forma de pensar. Então era uma troca de chumbos, né? Os cristãos matavam os hereges matavam os cristãos. Era um contexto de época. É claro que hoje a gente vive em tempos diferentes, pressupomos uma visão diferente, tratamos os assuntos, entre aspas, de forma diferente. Que não é para mim, é a mesma coisa. Você mata uma pessoa sem colocá-la na fogueira. Você mata uma pessoa sem enforcá-la. Você destrói a vida de uma pessoa sem tirar o fôlego de vida dela. A mesma coisa. Só agimos de formas diferentes, né? Mas nós podemos sufocar alguém porque aquela pessoa não tem as mesmas convicções que nós, né? O nosso contexto é prático nisso, né? Você destrói a vida moral de uma pessoa, você destrói a vida social de uma pessoa, você cancela uma pessoa sem tirar o fôlego de vida dela. E faz com que aquela pessoa tire a própria vida, porque ela entra num estado de depressão tão grande que ela acaba tirando a própria vida. Então, são tempos diferentes, ações diferentes, mas com resultados semelhantes, né? Naquele tempo era assim que se tratavam, que eles resolviam os problemas deles. E a questão da heresia era tratada dessa forma, e Calvino foi, juntamente com o tribunal, tratou dessa forma. Então, o pensamento dos arianos, ou de Ários, ele se estendeu ao longo do tempo, não amorteceu, não morreu. A ideia... Condenaram em 2 concílios, né? O de Nicéia e de Constantinopla. Foi recondenado, digamos assim, porque lá teve os macedônios ainda, né? Foram 2 heresias com relação à Trindade, né? Exato. E mesmo assim, mas o semi-pelagianos ainda permaneceram. Essas heresias não morrem totalmente. Isso. E a ideia de Ários era que Cristo não era da mesma essência, ou da mesma substância, né, que Deus. Se não era da mesma essência, não era da mesma substância, então ele só poderia ter sido criado. O concílio entendeu que Cristo não foi criado, mas foi gerado, que dá uma diferença muito grande. Ser criado e ser gerado. Ser criado é, no sentido da palavra, ser trago à existência quando você não existia, né? E ser gerado é você existir, mas na encarnação você sofreu uma geração, ou ser gerado na encarnação. Então, o concílio entendeu que Cristo não foi criado, mas ele foi gerado por Deus. E aí ele vai usar o termo eternamente gerado por Deus, né? Baseado em João, né, capítulo 1, que diz que ele é o Filho desde, né, toda a eternidade. Foi condenado, Ários foi condenada, sua heresia foi condenada, mas ela não morreu e permaneceu. Sempre fica uma raiz, né? Mais para frente, Serveto ele abraça essa ideia também, ele divulga essa ideia, é morto por isso, mas ela não se interrompe, sempre fica uma raiz. E aí, em 1847, 1848, se eu não me engano, o fundador da igreja dos PJs tem uma visão a esse respeito, é influenciado por essas ideias, por essa doutrina, dá continuidade a esse pensamento. Mais recentemente, nós temos a igreja Voz da Verdade, que entende que Deus não pode subsistir em 3 pessoas distintas, mas ele só existe em 3 pessoas iguais, ou seja,
não pode existir ao mesmo tempo, mas em tempos diferentes. Então Deus ele se manifesta como Pai em um tempo, se manifesta como Filho em outro tempo, se manifesta como Espírito Santo em outro tempo. Mas não que ele existe nessas três manifestações ao mesmo tempo. Né? Eles chamam isso... Como é que eles explicam Jesus orando no Getsemane? ou o batismo, né? Foram eventos testemunhas, né? Jesus ora em outras público, né? A oração sacerdotal que foi em público. Jesus faz orações em público. Né? Como é que pode o pai estar orando para ele mesmo e se chamando de pai? Como é que ele orava para ele se ele era... Então, a gente entende, apesar de eles serem porque Jesus orava, porque eles não estavam com seu poder, estavam na dependência do Espírito Santo, então ele orava. Mas não sei como é que eles explicam isso aí. Deixa eu fazer uma pesquisinha. Vale a pena ver o estatuto, porque no estatuto, no coisa de doutrina deles, eles têm, né? Eu confesso para vocês que eu nunca me interessei por ler o material deles. Né? Já ouvi muito Moses falar sobre isso, as críticas dele e as afirmações doutrinárias dele, as acusações dele. Né? Ele tem alguns vídeos também na internet aí desafiando pastores, né? Um debate. Não sei se vocês já viram. Então, assim, uma coisa banal. Mas explica a respeito do batismo. Ele não consegue explicar a ordenança batismal e fica batendo na tecla de Lucas, de Matos, né? Capítulo 2. Sejam batizados em nome de Jesus. Sejam batizados, que temos que ser batizados em nome de Jesus. E não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome de Jesus. Mas não consegue explicar Mateus capítulo 28, né? A respeito do porquê Cristo ordena que o batismo seja feito em nome das três pessoas. Né? Ok, alguma dificuldade aí? Acho que com relação à doutrina da Trindade? A minha dificuldade nesse pessoal é assim, harmonizar com o texto bíblico, porque eles afirmam, não dá para harmonizar com o texto bíblico, né? Igual eu falei na aula passada, e você pode ser coerente sem ser verdadeiro, né? Porque dentro da doutrina deles até, existe uma coerência, mas não dá de harmonizar com o texto bíblico. Então, eu fico com a Bíblia, né? Só a escritura. Aí a minha dificuldade é essa, porque eles fazem certas afirmações que quando eles vão explicar baseado em alguns textos, eles fazem umas invencionistas absurdas. Por exemplo, o testemunho de Jeová diz assim que o Espírito Santo ele é uma força ativa. Eles vão pegar o texto de Gênesis, na própria Bíblia deles está lá, na tradução da Bíblia deles está lá, e a força ativa de Deus pairava sobre a face da terra. Eles vão usar esse termo, eles não traduzem, só que em alguns lugares eles traduzem como Espírito de Deus. Essa incoerência que a gente vê, por exemplo, os únicos que fazem uma tradução própria, eles não conseguem traduzir, ou talvez não tenham cuidado em algumas partes importantes, eles não coadunarem com aquilo que eles falaram anteriormente. Se em Gênesis eles usou força ativa para Espírito Santo, por que não usar isso em o Espírito de Deus? Por que não usar isso em outros lugares? Em todos os lugares. Então você tem lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 1, verso 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Na tradução deles está aí, a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Né? Só que em outros lugares eles vão traduzir Espírito de Deus. Vão usar a mesma palavra que Moisés usou ali, que está sendo usado por outro autor bíblico. Lá eles traduzem como força ativa, e lá no outro lugar eles traduzem como Espírito de Deus. Então não há uma coerência. Não há uma coerência. João, eles vão dizer que vão dizer que Jesus é um Deus. Mas lá em João 20, 28, quando Tomé diz Senhor meu, Deus meu.
Eles não conseguem traduzir de forma diferente. E aí está lá, Senhor meu, Deus meu, e está em maiúsculo, né? Na própria Bíblia deles. Então há uma incoerência, eu não sei se os tradutores deles não têm esse cuidado, acaba eles próprios se contradizendo nas suas traduções. O Moses mesmo, ele não consegue explicar por que Jesus ordena que o batismo seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas fica batendo na tecla que tem que ser em nome de Jesus o batismo. Ora, como Jesus ordena uma coisa e depois lá na frente ele vai dizer outra coisa. Então há uma incoerência. É que nem Lutero, né? No debate do consenso de Figurinos, Lutero só defendia que sobre a consubstanciação, Espírito trazendo o corpo de Cristo para se unir com o elemento que está sobre a mesa, e ele ficava batendo isso. Isso é meu corpo. Jesus disse, isso é meu corpo. Jesus disse, isso é meu corpo. Então ele não saía dessa expressão. Jesus falou, isso é meu corpo, que é dado em favor de vós. Então ele pegou essa expressão, isso é meu corpo, é a palavra de Jesus, é a palavra da instituição. A palavra da instituição é, isso é meu corpo. Então se Jesus disse, isso é o meu corpo, então é o corpo dele que está sobre a mesa. E aí os demais teólogos ficavam citando o texto e tal, e ele só, não, mas Jesus disse. E aí chegou um ponto, segundo alguns autores, alguns biógrafos, que ele já nem falava mais, ele só ficava assim em cima da mesa. Isso é meu. Então, assim, é uma incoerência muitas vezes. Você não. É nessa hora que a gente, como teólogo, nós como teólogos, temos que pensar na colisão das escrituras. A Bíblia ela não pode se contradizer e ela não se contradiz. Então, aquele texto ele tem que ser olhado à luz de outros textos das escrituras. Ele tem que ser visto a partir de outros textos. Nós temos que ter a coerência de entender que se outros textos estão falando de forma diferente e há muitos mais textos que apresentam aquela realidade de forma diferente, então aquilo ali é apenas uma nuance do que os outros textos estão propondo. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, eu particularmente, com relação à habitação do Espírito Santo. Eu entendo que o Espírito Santo ele não habita dentro de nós, mas ele habita na igreja. Mas aí tem um texto de João capítulo 14. Ele estará convosco e habitará em vós. Você pega a palavra no grego e a preposição ali não é em. Ela pode ser traduzida com ou junto de. Então, Jesus está dizendo, e o Espírito Santo habitará convosco, ou junto de vós, e não dentro de vós. E o verso 23 também, a preposição, ela pode ser traduzida, e é traduzida como junto de, perto de. Aí você tem outros textos também que parecem, que fala sobre o templo do Espírito Santo, né? E aí você tem teólogos dentro do presbiterianismo, Onésio Figueiredo, por exemplo, escreveu o livro Pneumatologia, onde ele faz uma exposição da doutrina do Espírito Santo e ele vai defender a ideia de que o Espírito Santo habita com a igreja e não dentro do crente, né, nesse livro dele, Pneumatologia. Então, assim, só que você tem que pegar vários textos das Escrituras para não ser leviano com o texto bíblico, analisar vários textos que tratam sobre a habitação do Espírito Santo, para você não dizer ser um leviano com o texto. Então, assim, é difícil, mas tem teólogo que estou compartilhando isso com vocês, mas não vai espalhar isso não, isso aí vai acabar. Faz parte. Muito bem. Então vamos falar sobre o decreto, né? Sobre o decreto de Deus. Com relação à doutrina da Trindade, acho que ele é um ponto pacificado entre nós, né? Eu acho que na igreja, será que... na igreja também as pessoas não têm essa dificuldade, né? Acho que aqui não. Mas por aí. Uma vez eu
fala assim, não existe ponto pacífico. Você falou aí, né? Não. Quer parar? Não, mas acho que a doutrina da Trindade, apesar dela ser tão difícil de compreensão, ela é uma das doutrinas mais aceitáveis, apesar das pessoas não entender plenamente, e até mesmo nós teólogos, porque é difícil para a mente humana, como uma pessoa, um ser, subsistir em três pessoas, né? Mas a gente acredita pelo que as Escrituras ensinam, porque está claro nas Escrituras a distinção entre pessoas e as ações econômicas entre elas, né? E essas ações econômicas, como diz John Owen, é a ação de um só. É um só realizando. É Deus realizando, mas esse Deus uno, ele o faz em três pessoas distintas, né? E essas três pessoas distintas têm ações autônomas. Veja que Cristo, quando ele fala da sua morte, ele fala de autonomia. Ele diz assim, ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida. E o meu Pai me deu o poder para reavê-la de volta. Então ele está dizendo assim, é eu quem estou dando. É de forma livre, estou dando a João 10, a minha vida pelas ovelhas. E o meu Pai me deu o poder para que eu pudesse reaver a minha vida de volta. Aí você vai em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21, lá está o texto claro que Cristo, o sangue dele, o Pai o conheceu lá na eternidade. Ou seja, Cristo já se doou desde toda a eternidade, oferecendo a sua vida, eu vou morrer. E o que ele está dizendo em João, então, já é uma extensão desse acordo eterno que houve entre eles. Então, há uma liberdade, uma autonomia de ação. O Espírito Santo, nas ações do Espírito na vida da igreja. Diz o texto de Atos 13, que o Espírito de Deus disse à igreja, separa-me a Paulo e a Barnabé. Ele falou. Então, essa ação do Espírito na história da igreja é uma ação autônoma, mas não é uma ação autônoma que o faz fazer coisas fora do propósito trinitário. É uma ação autônoma que está de acordo com aquilo que a Trindade propôs como evento histórico, né? Então ele age na vida da igreja, conduzindo a igreja do jeito que ele quer conduzir, mas esse do jeito que ele quer conduzir é de acordo com o que as demais pessoas desejam para a vida da igreja. Então ele age motivando a igreja, separa a Barnabé e a Paulo. Mais para frente ele fala assim, Paulo fala que o Espírito Santo o impediu de ir para determinado lugar e o mandou ir para outro lugar, né? João fala que gente, qual o termo que João usou lá? 1 João 1, 27. 1 João 27, o termo lá é. Mas a verdade não que ele fez habitar em vós a unção. A unção que ele fez habitar em vós vos ensina, né? E ela é permanente. João está falando lá em João 1, 27, que quem nos ensina é o Espírito de Deus, é a unção de Deus que habita em nós, que é uma característica lá de João capítulo 16, quando ele vier, ele vos ensinará toda a verdade, vos transmitirá toda a verdade. Então, um atributo pessoal do Espírito Santo, o educar, o ensinar o crente. Quem nos ensina é o Espírito de Deus. Quem nos revela as verdades das Escrituras, que foram reveladas nas Escrituras, é o próprio Espírito de Deus que nos dá essa compreensão. Então, cada um deles, dentro dessa economia trinitária, eles têm a sua esfera de ação autônoma, mas ao mesmo tempo que eles estão realizando essas ações, é os três que estão realizando, né? Muito bem. Vamos lá, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham? Queira perguntar? Eu esclareci bastante coisa hoje. Esclareceu para mim. Nós vamos. Os textos que a gente usou, Uhum. Ficou
bem claro, né? Embora, assim, não é, como eu falei, assim, seria um ponto pacífico, né? Eu costumo dizer que não existe um ponto pacífico, a gente tem que estudar um por um. Mas eu entendi esse ponto, assim, não é algo que a gente precise constantemente argumentar num debate e tal. Mas os textos aí apresentados, principalmente com relação ao batismo de Jesus, ao texto de Coríntios, 1 Coríntios 3,17, então bem esclarecedores. A gente vê que não é uma coisa inventada por teólogos, é uma coisa descoberta. Né? Exato. Está lá no texto, né? Deus ele foi tão sábio, eu acho não, a gente tem que parar com esse achismo, porque Deus não é de achismo. Mas na sua providência, ele sabia que nós iríamos precisar de coisas assim, ele já revelou isso para nós. A gente só precisa conhecer. Mas está lá, numa ordem perfeita, né? Uma ordem perfeita. Semana que vem nós vamos estudar os decretos de Deus, que eu acho que vai ser um pouquinho mais polêmico, né? Tem algumas coisas mais polêmicas. Eu já queria, desde já, fazer um desafio para vocês. Nós podemos, o nosso estudo vai ser sobre os decretos de Deus. Os decretos de Deus ou o decreto de Deus? Essa é uma pergunta que eu queria deixar para vocês. A nossa confissão fala sobre os eternos decretos de Deus, né? Está lá acho que na unidade 3, né? Na nossa confissão de fé. Então, nós tratamos de os decretos de Deus ou o decreto de Deus? Então, vou deixar aí para vocês pensar. E daqui nós vamos tratar algumas coisas sobre infralapsarianismo, supralapsarianismo. Né? Acho que tem nesse tópico aqui. Né? Indico para vocês, se vocês tiverem interesse, um livrinho chamado Predestinação e Livre-Arbítrio. Predestinação versus Livre-Arbítrio. É um livro antigo. São 4 posições diferentes em discussão. Não sei se vocês já viram esse tipo de leitura, já tiveram contato com esse tipo de leitura. Tipo aquele do milênio? Tipo do milênio, exato. Tipo do milênio. Tipo daquele do Espírito Santo lá, das 4 posições sobre os dons do Espírito lá. Será para hoje os dons do Espírito, né? Que aí são 4 posições diferentes. Então você tem calvinismo, arminianismo, você tem determinismo e calvinismo absoluto, calvinismo moderado, determinismo, alguma coisa assim. Calvinismo absoluto, calvinismo determinista, arminianismo absoluto, arminianismo moderado. São 4 discussões diferentes, 4 pensadores diferentes, muito interessante, vale a pena você ver como essa discussão acontece, os argumentos que são usados. É um livro antigo, mas que te ajuda a ter uma compreensão das posições. Predestinação versus livre-arbítrio. Predestinação, um xizinho assim, versus livre-arbítrio. Não sei se você achou aí. Eu vou trazer ele para vocês verem. É um livro muito bom, vale a pena ler, tá? Deixa eu ver a capa. O autor. Deixa eu abrir aqui. Mas eu acho que esse daí até depende, porque tem muita coisa escrita sobre. Tem um outro livro também que eu indico a vocês, um livro chamado Eleitos de Predestinação, de Samuel Falcão, só que não está mais com esse nome. Ele está na nossa editora com outro nome. Esse mesmo. Esse aí mesmo. Muito bom. Esse aí mesmo. Vale a pena esse livro aí. Como é que é o nome? Como é que ele está agora na nossa editora? Não é Eleitos de Deus, não. Eleitos de Deus do Expro. Eleitos. Predestinação. Está com outro nome agora na nossa editora. Mas a primeira edição dele era Predestinação. Uma capinha de couro, bonitinha.
antiga. Esse livro é de Samuel Falcão. É um dos melhores livros. Escolhidos em Cristo. Agora está com esse nome aí. É um dos melhores livros que nós temos em português que trata sobre isso. Ele faz a monografia de conclusão de, acho que doutorado dele, ou mestrado. Ele transformou em livro. Assim, muito bom. Ele começa falando de soberania, tratando Deus como rei, soberano, decreto, predestinação. Ele vai colocando tudo em ordem. Então, quem lê, a pessoa ela vai naturalmente sendo imergida gradativamente no conhecimento. Foi o primeiro livro que eu li que me fez apaixonar pela doutrina da predestinação. Ele tem uma frase lá, nesse livro aí, que diz assim: pregue como se você fosse um arminiano. Você precisa ser sábio. Quando o pecador passar a porta da igreja, bata no ombro dele e peça para ele olhar para trás e diga: você veio porque Deus te trouxe. Copiou dele. Evangeliza como arminiano. Vem até Jesus e tal. Jesus está chamando, mas aí quando a pessoa vem até Cristo, ela vê lá, ninguém nem ao Pai. Exatamente. Ela tem que ser ensinada que, porque você tem que desafiar o pecador, porque ele não conhece. Você vai pregar essa doutrina? Não. Você tem que desafiar o pecador, porque Cristo desafiou a um compromisso. Mas quando ele vem, você veio porque Cristo te trouxe. E aí ele tem que aprender isso. E esse aprendizado, ele tem que ser no começo. Não tem que esperar o crente ter 5 anos de igreja, não. Não sei se porque quando 8 meses de igreja eu já fui ensinado essa doutrina. Com 8 meses, o Elias me deu esse livro de Samuel Falcão para me ler. Com 8 meses. Hoje, não, você não pode dar uma doutrina pesada. Eu sei, com 8 meses eu cheguei no dia estar aqui. Eu quero um desse. Rapaz, assim, me apaixonei pela doutrina da predestinação. Aprendi ela no início da minha fé. O Francisco. Discipulei o Francisco, já dei na missão que tratava sobre o outro plano, lá do plano da salvação que tem na apostila, né? Eu falei, olha, na semana que vem nós vamos estudar essa lição aqui. Eu vou te dar esse livro aqui para você ler, a Tulipe. Aí leu o livro na semana. Aí quando eu cheguei lá, ele disse assim: pastor, todo mundo já leu esse livro aqui? Eu falei: não, mas todo mundo tem que ler, pastor. Todo mundo tem que ler isso aqui. Eu falei: pois é, meu irmão, infelizmente não. Aí ele falou: não, isso aqui todo mundo conheceu a doutrina da predestinação logo. Então você tem que fazer isso. Porque se você esperar o crente ficar massificado, depois você vai ter dificuldade na hora da escola dominical. Vai ter briga na hora da escola dominical quando você falar assim: você foi predestinada. Não, eu sou livre, eu tenho livre para escolher. Vamos lá, ora aí, para nós.